Começando mais uma edição do Podmão, hoje com o time completo, Podcastimão, hashtag 65, Jogo da Velha 65 para Vitor Guedes, explicando, começando o seu informativo bissemanal a respeito dos assuntos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já o citei, ele está aqui conosco e agora eu dou meu boa noite, boa tarde, bom dia, Vitor Guedes, tudo bem? Tudo bom, Belo, Teleco, Vessone, ouvintes, tudo sussa, tudo tranquilo e favorável. Tudo sussa contigo também, Teleco? Boa noite a todos. Opa, Rodrigo Vessone também está aqui. Tudo tranquilo também, Belo. Hoje tem muita pergunta de ouvinte, a gente falou no podcast 64, no podcast passado, pro ouvinte mandar pergunta, então a gente vai falando durante o programa das perguntas que o pessoal mandou pelo @podcastimão no Twitter. Tem perguntas sobre todos os assuntos, alguns a gente já vai mencionar naturalmente, né? Mas a gente vai ler todas as perguntas aqui, o que der pra gente responder nesse podcast, a gente vai responder. Daqui a pouco também tem o vencedor da promoção do Voz da Bancada, camisas do Corinthians muito legais, uma nova parceria, para quem não acompanhou no podcast passado, uma nova parceria do Podcastimão. A gente continua com a parceria da Mega Loja do Parque São Jorge, mas agora também a parceria do pessoal do vozdabancada.com.br, sempre premiando os ouvintes do Podcastimão. Tem assunto pra caramba, Teleco, hoje neste podcast 65, com o que vamos começar? A gente pode começar com o Luca. Eu tive uma rápida conversa com Jaime Dalfarro, presidente do Criciúma, e ele falou pra gente como que tá a negociação do Luca. Resumindo, tá tudo tranquilo e favorável. Já começamos assim, né? E tá tudo acertado entre Criciúma e Corinthians, e tá pendente só um acerto com o Cruzeiro pra anunciar. Deve ser essa semana. Vamos ouvir o Jaime Dalfarra. Eu ouvi, Jaime, que você se encontrou com o executivo de um grande time brasileiro que fez uma proposta pelo Luca também. Isso aí procede? Teve algumas sondagens, né? Não tem nada de proposta não. Teve sondagens de 2 clubes aí, brasileiros, 2 também da Europa, né? Mas assim, nada concreto, até porque eu justamente não dei esse segmento, até porque tinha essa situação já que eu tinha acordo com o Corinthians, né? Caso o Corinthians realmente não tivesse interesse, a gente, de fato, o negócio, nesse momento, a gente poderia, né, aí abrir oportunidade para outros clubes, mas não houve negócio porque nem quis ouvir a proposta. Porque começou a fechar com o Corinthians, né? Não adianta a gente avançar, não adianta vocês me oferecer mais, até porque a gente tem palavra, né? E tem um acerto entre clubes, né? Direto, a gente respeita isso. O Simão sempre teve esse tipo de procedimento, né? De respeitar, independente que seja conversa, qualquer outra proposta, e informar o Corinthians, eu dei outra proposta, não. Daí eu realmente não avancei, porque a gente já estamos conversando, a gente já vem conversando desde janeiro com o Corinthians, né? Então a gente já chegou essa proposição agora na semana passada, né? Então agora é só aguardar o desfecho junto com o Cruzeiro. Então, tá aí a palavra do Jaime Dalfarra, que gentilmente me atendeu hoje, e é isso aí, vai fechar essa semana, né? A expectativa de todo mundo no negócio, só falta decidir se a parte do Cruzeiro dos direitos econômicos vai ser comprada ou não. Essa é a grande questão no momento. A questão, Teleco, Vessone e Vitão, que eu conversei até com o Roberto de Andrade semana passada, o presidente do Corinthians disse que realmente, assim como disse o Jaime pro Teleco aí, o presidente do Criciúma, tá tudo certo e vai acertar até o final dessa semana, início da próxima, enfim. Não importa quando vai acertar, porque o empréstimo é até o final de abril, então não vai mudar nada. É só a questão de quando vai ser anunciado o acerto. Mas o que o Roberto falou é que não necessariamente o Corinthians precisa se acertar com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem 35% dos direitos econômicos do Luca, mas os direitos federativos são do Criciúma. Então, o Corinthians comprando 50% que o Jaime falou aí e pagando esses 4 milhões e pouquinho, 4 milhões e meio, alguma coisa nesse valor ou perto desse valor pro Criciúma, depois o Criciúma que se acerte com o Cruzeiro. O Corinthians não necessariamente precisa pagar a parte do Cruzeiro
Cruzeiro, legalmente, eu tô falando, pra o Lucas ser jogador do Corinthians em definitivo, porque o Lucas não tem nada com o Cruzeiro em termos federativos, tem com direitos econômicos, mas a questão dos direitos econômicos é entre Cruzeiro e Criciúma. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Então, o Roberto se acertando com o presidente do Criciúma, em resumo de tudo que eu falei, o Roberto se acertando com o presidente do Criciúma, compra o Luca. Depois, o negócio do Cruzeiro pode ser resolvido mais pra frente, quanto que o Cruzeiro vai querer receber, isso aí são acordos extraoficiais que os clubes fazem entre si, Vessone, Vitão e Teleco. Espero que dê certo e contrate que o Luca é o melhor jogador do Corinthians na Libertadores. E aí, Rodrigo Vessone? Eu também acho que, espero que dê tudo certo. O Luca, como o Vitão disse, é o mais regular até agora na Libertadores. O Corinthians não tem por que mesmo falar com o Cruzeiro, nem comprar nada do Cruzeiro. Basta se acertar com o Criciúma, e é isso que ele está tentando. E o Cruzeiro vai manter os 35% dele, para que se o Luca depois estoure ainda mais e apareça aí um chinês louco da vida, qualquer coisa, o Cruzeiro está tranquilo e favorável e vai pegar 35% do valor. E 4 milhões e meio de reais é algo perfeitamente gastável, né? Num jogador como o Luca. O Corinthians pode ter um ganho técnico e ainda ter um ganho financeiro no futuro, né? Daqui 2, 3 anos, enfim, o Luca é um jogador que pode se valorizar muito mais do que isso, enfim, vale a pena comprar e ainda é um valor muito bom pro Corinthians pagar 4 milhões e meio por 50%, Teleco. Eu acho que pela idade ele não consegue ir para um mercado top da Europa, por exemplo, mas aí ainda tem China, mercado árabe, Estados Unidos e mais importante que tudo isso, né, ele ainda pode dar bastante retorno esportivo ao Corinthians. Eu acho que o mercado top ele não tem nem futebol, não é nem pela idade. Também não vamos falar que o Luca é um craque que vai jogar na seleção brasileira, mas é um jogador que em termos de futebol brasileiro atualmente é titular ou briga pela posição de titular do Corinthians, enfim. Mas de repente ele tem bola pra ir pro Chelsea, não ser relacionado e passar o domingo com a namorada em Dubai. O Vitor não esquece Alexandre Pato, hein? O Lucas Beck aqui. O ídolo de vocês. Lucas Beck, ou Bet, não sei, é B-E-C-H-I. É Beck de Jamaica ou Beck de zagueiro? É CHI. Coloca aqui pra gente falar. Ele escreve que o Vitor Guedes é fronha. Já estão conhecendo o Vitor Guedes em todo lugar, hein? Manda ele pra aquele lugar. Que isso. Ele fala pra gente comentar, e eu quero ouvir primeiro o Rodrigo Vessone. O assunto que foi muito comentado nesta segunda-feira, a possível troca do goleiro Walter do Corinthians pelo Michel Bastos do São Paulo. Onde surgiu essa notícia? E ela é verdade ou ela não é verdade, Rodrigo Vessone? O que você sabe sobre isso? Não sei de onde surgiu, não tenho comentário nenhum a fazer. Olha, por isso aí, que eu gosto do Vessone. Marco Belo. O Rodrigo Glória Pires Vessone não curtiu e não tem que opinar. Agora, eu posso dizer pra vocês que surgiu no Domingo no Parque do Silvio Santos, você lembra? Quer trocar sua mãe por uma geladeira? Sim, né? É mais ou menos isso. Não tem o menor sentido essa troca aí, não tem sentido. Não, foi um repórter da TV Globo, acho que de Campinas, não sei, eu não conheço, senão eu citaria aqui, não me recordo do nome também, senão eu falaria sem problema algum, porque a gente sempre gosta de ver a fonte. Breno Beretta. Esse mesmo, Breno Beretta. Eu não conheço, não tenho nada contra, nada a favor, a informação dele, mas da parte que eu pude pesquisar no Corinthians e também da parte do São Paulo, porque lá na rádio eu tenho uma ótima relação com o setorista do São Paulo, que é o Ivan Drago, que trabalha lá na Transamérica comigo. Ele falou que no São Paulo deram pra ele a mesma informação do Corinthians, que não há nada. Então, não há nada. Teleco, tem alguma informação diferente dessa? Então, essa é aquela típica coisa que tem lógica, porque o Michel Bastos não tá muito feliz lá no São Paulo. O Walter, apesar de dizer que tá feliz, lá no São Paulo ele seria titular. Então, se você pensar só nos nomes envolvidos, alguma lógica tem, mas informação mesmo ninguém tem, que eles estão trocando por enquanto. Só pro ouvinte entender a dificuldade de um negócio desses, precisa ver quanto tempo o Walter tem de contrato, quanto tempo o Michel Bastos tem de contrato. É muito difícil um acerto desse ser realizado. Aconteceu com o Jadson e com o Pato? Aconteceu, mas foi algo fora do comum, porque você trocar jogadores com contrato em vigência, se um jogador tem 6 meses de contrato e o outro tem 3 anos de contrato, o jogador que tem 6 meses de contrato não vai querer que 6 meses ele vai estar livre para ganhar o dinheiro que ele quiser.
E o outro que tem 3 anos está preso num contrato pelos próximos 3 anos. Então, é muito complexo, muito complicado. É difícil que uma coisa... A gente não está aqui desmerecendo a informação do colega, mas é muito difícil que uma coisa dessas consiga acontecer. Aconteceu uma vez, mas é uma situação que não é das mais fáceis e das mais simples de acontecerem. Não é, vamos lá, o Vitão vai pra lá, o Vessone vai pra cá e tá trocado. Não é assim. Tem tempo de contrato, tem salário, tem vontade das partes, vontade dos empresários, enfim, é muita coisa envolvida, por isso eu acho muito difícil. O Para Sempre Timão escreve aqui que está ansioso pelo podcast 65 e revoltado com a PM na Arena. Esse pode ser o nosso próximo assunto, puxado aqui pelo Para Sempre Timão, Teleco. O que aconteceu na Arena Corinthians em Itaquera depois da partida contra o Linense no sábado à noite, hein? Então, o capitão da PM, né, André Luiz Figueiredo Zácaro, falou com a ESPN logo após o ocorrido, né, em Itaquera no sábado, e disse que tinha torcedores do Corinthians já do lado de fora da arena, jogando pedras na viatura e na polícia, e foi por isso que isso aconteceu. Que estava tudo orquestrado e que também teve um oficial que quebrou o braço e outros 2 feridos, além de viaturas com vidros quebrados, etc. O que a gente ouviu da torcida do Corinthians foi bem diferente, que eles até... falaram que a polícia era covarde, que isso, que aquilo nos cantos, mas não teve nada disso aí que foi relatado. E lembrando que também, antes disso, teve um jogador que tomou 2 tabefes na cara, na arquibancada, e foi aí levado embora num jogo. Em outro jogo, o pessoal da PM arrancou o pessoal lá da arquibancada, que estava lá ainda, na arquibancada norte, eles foram levando. Parou até jogo, Teleco, desculpa interromper, pararam até jogo, mandando o Felipe tirar a faixa. Acontece o seguinte, desde que a Gaviões da Fiel fez manifestação perguntando do ladrão de merenda, que é a PM de São Paulo, essa mesma PM que bate em professor, que invade escola e bate em aluno, e que dependendo da manifestação, se for do lado que ela seja favorável, ela tira até selfie com o manifestante, tem feito todos os jogos. E não foi só que o Corinthians brigou com a do Santos outro dia aí, é uma vergonha o comportamento da polícia de São Paulo e nos últimos jogos, e alguém, não cabe a mim dizer se é coincidência ou não o fato de depois que reclamaram do ladrão de merenda, todo jogo tem porrada na torcida. E aí, Vessone? Belo, eu tava na arena no sábado e não vi nada porque eu saí pelo outro lado, mas depois eu vi um vídeo que foi postado por um dos membros da Gaviões, e o vídeo pega praticamente desde o início ali, a saída da catraca, quase um pouquinho depois, e o que me espanta e o que me deixa com raiva é de que em nenhum momento a polícia ela tem o desejo de parar, de buscar paz, de buscar tranquilidade. Se tinha ali algum tipo de tumultinho, ela começou a avançar, as pessoas já começaram a andar e a ir embora. Bastava ali uma voz de comando, para todo mundo aqui, deixa eles ir embora. Mas não, o desejo deles nunca não é de parar, é de tacar bomba, é de avançar contra as pessoas, é de bater, e aí chegaram mais policiais que pareciam já estar preparados da parte de dentro para se juntar nos de fora, já encostou um carro da Choque, que também parecia já estar pronto ali, e eles já entravam dentro na imagem, eles entram dentro do ônibus, e aí as pessoas, para quem não entende, o que eles estão entrando ali dentro no vídeo? Você entra para pegar mais munição e mais... eu já vi uma vez naquela briga quando teve, antes do clássico Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, aquela super briga, tal, etc, que também não é coincidência, era uma briga, era a única vez que o promotor e que a federação queria um clássico de uma torcida só, e aí houve aquela confusão do lado de fora. Foi a única vez, deve ser coincidência também, no estádio do Palmeiras. E aí eu vi, eles abrem umas espécies de maletas, e nas maletas tem de tudo, bomba, mais munição, e aí eles vão pegando dentro da maleta. Então eles estavam indo para dentro desse caminhão para pegar mais coisas também, muito provavelmente para tentar pegar mais munição e mais coisas para essa guerra que se formou. E ali eles iam empurrando as pessoas, batendo em gente que não queria confusão, nada, só porque estava ali perto. Então o que me estranha e o que me deixa muito com raiva é de que em nenhum momento nesse tipo de situação eles têm o desejo de parar e de buscar só a paz. Para eles não interessa só isso. Para eles o que interessa é
Quanto mais confusão é bater e limpar. Ô, Vessone, só interrompendo, lembrei de uma coisa importante. Tem imagens, tá? Tô nas redes sociais aí, de policiais com câmeras fotográficas fotografando quem tava botando a faixa. Isso é claramente uma intimidação, uma coisa antidemocrática. Essa coisa da PM, que é um ranço da ditadura militar, que não faz o menor sentido uma polícia militar nos dias de hoje. Quer dizer, o que tem a ver tirar foto de quem põe faixa? Em todas as súmulas de jogos são anotadas as faixas de protesto. Exatamente. Até hoje, em todas as súmulas. Isso é uma vergonha. A Polícia Militar de São Paulo, nos estádios, o comportamento dela nos últimos jogos, especialmente depois que começou a se manifestar contra a faixa de ladrão de merenda da Federação de Futebol, tem sido vergonhoso. Não, e nesse jogo contra o Linense foi colocada uma faixa contra o promotor Paulo Castilho também, que então. O promotor ligado às questões das torcidas organizadas. É aquele que ia resolver o problema de segurança com um clássico de 5%, não é? E é o promotor em cuja reunião estava o presidente da Gaviões, que foi atacado depois na Marquês de São Vicente. Eu queria colocar aqui um áudio, né? O João Pedro Lubachevski, ele estava assistindo o jogo na Norte. E ele tem aqui um relato do que ele viu e de como foi a visão dele da confusão. Após o jogo, uns 5, 10 minutos após o jogo, na saída mesmo ali do estádio, em frente ao portão de acesso ao setor norte, ali do portão O, se juntou um grupo de torcedores organizados, não apenas do Gaviões da Fiel, como de outras torcidas organizadas, como a Estopim e o Pavilhão 9, e começaram a protestar, como fazem dentro do estádio, contra a polícia. E nisso, tava tudo de boa, e tinha 3 PMs na porta assim, mas não tava acontecendo nada, tava de boa. Aí começaram a andar e aí tinha uma mulher com um rádio comunicador. E ela deu um sinal pros PMs virem. E aí começou a vir um grupo, primeiramente veio um grupo de uns 30 PMs, 30 ou 20 PMs. E aí aí a torcida começou a dispersar, correr em direção à saída ali do setor leste. Aí depois a polícia parou ali, em frente ao estacionamento, onde fica as grades de proteção ali, e a torcida atrás das grades, e começaram a, derrubar as grades e tal, e aí foi que a polícia começou a soltar bombas e tal, e aí a briga se generalizou depois que, ali no portão de acesso do setor norte, ali perto onde ficam os comércios, as barracas e tal, a polícia começou a dar tiro de borracha e tacar mais bomba, e aí a torcida começou a revidar com garrafas, latas e tal, e até teve um amigo meu que ele tava fardado de Gaviões da Fiel, e ele foi correr pra tentar escapar, mas aí, a polícia viu, ele caiu, nisso que ele caiu, a polícia agrediu ele com cacetete, tanto que quase quebraram o braço dele. Aí depois disso, a polícia fechou ali a área. Veio primeiro um ônibus da tropa de choque, e desceu mais policiais, e depois veio mais outro ônibus uns 5 minutos depois. E aí eles fecharam ali a passagem, ninguém conseguia passar. Depois de uns 2, 3 minutos. E aí meio que dispersou a briga. Aí pararam de tacar bombas, dar tiro de borracha. E aí ficou tudo, entre aspas, tranquilo. Mas o medo continuou e, a polícia ficou parada, esperando alguma reação. Coisa que depois não houve. E assim a briga acabou. Tá aí o João Pedro, então, o torcedor da organizada do Corinthians, da Gaviões da Fiel, que tava lá dentro, colocando o relato dele, né? É importante um relato de quem tava lá dentro, que é diferente do meu, do Teleco, do Vitão, do Vessone, enfim. Eu tava no jogo também, mas também não participei da confusão, tava lá na sala de imprensa, na zona mista, ouvindo os jogadores, e só fui saber pelos relatos das pessoas que estavam, pelos vídeos e pelas fotos da internet. A minha opinião é a seguinte: no mínimo, exaltada demais a PM, no mínimo o uso de força excessiva da PM, no mínimo a PM fez uma ação descontrolada com os torcedores do Corinthians, no mínimo eu tô falando, para não falar que teve uma ação ordenada, para não falar que tem intimidação por causa dos protestos.
protestos, para não falar tudo isso. No mínimo, uma ação desordenada e com força excessiva da polícia militar, e o Corinthians, através de nota oficial, já afirmou que o presidente Roberto de Andrade vai conversar com o comando da PM para ver o que está acontecendo, porque é o Corinthians que paga a polícia para quê? Para garantir a segurança dos torcedores e não para bater nos torcedores. Bem, independente dessa discussão toda, a polícia disse que tem um vídeo que eles mesmos gravaram da ação, e tem também os vídeos das câmeras de segurança de monitoramento da Arena Corinthians, né? Se diz que ali tem câmera para tudo quanto é lado. Agora é uma ótima oportunidade pra gente ver o que elas gravaram. Não gravaram nada igual as câmeras do CT não gravaram no dia da invasão, não gravaram nada. Infelizmente as câmeras devem ter se autodesligado antes da confusão. Tô ironizando, óbvio, porque no dia da invasão no CT as câmeras não desligaram. Ironia ou não, não é o primeiro jogo que a polícia desce porrete em Itaquera, e até agora não apareceu imagem de outro jogo. Exatamente. Mas quando as diretorias se unem, geralmente as imagens somem. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto, Júlio César Matos pergunta se tem alguma novidade quanto ao patrocínio Master e o naming rights. Não! Eu aposto mais pra abril. Pra abril o quê? Primeiro? 1º de abril desse. 1º de abril eu anuncio os naming rights, seja verdade ou mentira. Mas eu acredito que esse mês aqui ainda tá meio cru. Vamos ver se acontece alguma coisa até o fim. Corinthians recusou renovar com a Caixa por 30 milhões de reais. Vai fazer quase um mês que está sem patrocínio. E vai fechar por 30 milhões com a Caixa. Aí realmente tinha que pegar o patrocínio do Sporting, do Porto, do Boa Vista, do Aroca, que é o Armagedon, né? É uma vergonha. O Corinthians ia vender o Mendonça por 800 bilhões de dólares e emprestou. Ia vender o Pato, não, por 800 mil, tá lá viajando em Dubai. É uma vergonha se o Corinthians, esse negócio do patrocínio do Corinthians. Como alguém tem 30 milhões na mão, não pega e depois de um mês não acontece nada. 30 milhões. Eu avisei na época aqui, né? Falei assim, não é possível, porque não tem lógica. Lógico que o Corinthians não tem faz tempo nas coisas que faz. Um time que contrata Pato por 15 milhões de euros tem que olhar todas essas negociações aí com cuidado. 30 milhões de reais por 12 dá um pouco menos de 3 milhões de reais por mês, né? Dá uns 2 milhões e 800 aí por mês. Então foi o que o Corinthians perdeu na teoria, ficando esse um mês sem patrocínio. 2 milhões e 800 mil reais. Só tem 3 caminhos nisso daí, Belo. Não tem um quarto. Primeiro caminho, fechar com outro por um valor melhor, aí ok, você entendeu, estava discutindo e deu certo. Se fechar com a Caixa por um valor melhor, você esperou, negociou, jogou aqui, jogou ali, jogou para fisgar o peixe, demorou, deu certo. Fechou por um valor maior. O terceiro caminho, passar vergonha, perder a Caixa e ficar sem nenhum. Não tem um quarto caminho. Ou você fecha o que você estava pretendendo com o name rights, ou você fecha melhor com a Caixa, ou se você não ficasse com nenhum, é passar vergonha. Não tem jeito. O Roberto de Andrade, Vessone, disse que quem procurou o Corinthians foi a Caixa e não vice-versa. Não foi o Corinthians que chegou pra Caixa e falou, mas vocês têm certeza? Vocês não querem mesmo? Falou que depois de encerrada a negociação, a Caixa procurou o Corinthians. Se a Caixa procurou o Corinthians, tem que ser pra pagar o que o Corinthians queria. Senão não tem porquê. Ou mesmo pra falar, eu dou um pouquinho só a mais, vocês querem muito ou mais, eu só dou um pouquinho, ok. Pode acontecer, mas eu digo, então você tá falando não e jogando duro com quem pagaria o maior valor do Brasil pra não ter nada. É isso que eu tô falando. Não tem o terceiro caminho. Ou você fecha com esse outro, ou você vai passar vergonha porque você abriu mão e tá lá, São Paulo só esperando, Santos esperando, todo mundo desesperado, esperando a Caixa, e o Corinthians tendo a chance de fechar, chegou até mandar um release, assessoria de imprensa da Caixa, e dizendo assim, o nome dos clubes e os valores que eles tinham renovado os contratos, e o Corinthians estava em cima de todos os clubes com um buraquinho lá embaixo com o valor no aguardo. Então assim, é inacreditável que se você não fechar com a Caixa e não fechar com outro, vai ser um negócio surreal. E a gente tá falando de patrocínio, agora naming rights, esquece, amigo, vai demorar esse negócio. Esquece essas notícias de, tá fechando, estamos trocando minutas de contrato, vai trazer o Tevez, isso aí foi trazer 2011. O Messi, esquece isso. 2011 foi a primeira vez que saiu o naming rights da semana seguinte. Exato. O Alex Miranda escreve aqui, e se o Corinthians poupar a cada 2 jogos,
Bernô, que é o São Bernardo, quarta-feira agora, e Ituano titulares, Ponte reservas, Palmeiras e Santa Fé titular. O que vocês acham desse pensamento do Alex Miranda? Qualquer coisa que jogar o clássico com titular tem meu apoio. Qual é o clássico? Contra... o Palmeiras. Achei que você estava falando contra a Ponte Preta. Também clássico é um clássico, né? Seria um clássico. Dois campeonatos paulistas. Seria as duas maiores torcidas de Campinas, exatamente. Primeiro Corinthians, segundo Ponte Preta. O que você acha, Vitão? Você que é o rei de poupar jogador. Eu vou falar o que eu digo desde o começo. Tem 15 jogos da primeira fase, só 3 interessam. É uma vergonha não jogar esses 3 com o time completo. Já não jogou os 2 primeiros. Contra o Palmeiras, que é o principal rival, tem que jogar o time completo. O resto faz o que quiser. Escala minha mãe, escala o André, que não joga nada, escala Rodriguinho, menino travesso, escala Júnior, dá chance pra quem quiser. Contra o Palmeiras tem que jogar o time titular. Teleco, o Lucas Cardoso Freitas pediu pra você mandar um alô pra ele. Grande Lucas Cardoso Freitas, um alô. E vai Corinthians. E o Rodrigo Timão 9, o que será que o podcast Timão tem a dizer sobre o Mito Romero e o Edilson vi jogar, como diz Vitor Guedes? No jogo passado foram os 2 menores em campo, né? Acredite se quiser. E tudo bem que o adversário não é aquela Brastemp, mas ganhou do Palmeiras no Palestra. E o Corinthians com o time reserva jogou bem, apesar do primeiro gol ter sido impedimento. O Romero jogou bem. Danilo, que estava jogando mal nas outras vezes, essa vez no meio de campo ali, meio que no lado esquerdo, fez uma boa partida. Agora, para variar, eu gostei de novo muito do Balbuena. Ainda estou esperando o Balbuena jogar contra um bom ataque para ver se é isso tudo, mas mais uma vez me deixou uma ótima impressão. O Balbuena vai jogar contra um bom ataque do Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa. Bom, um bom ataque é por sua conta, né? Não sei quem vai jogar. Sei que o Brasil não tem técnico, mas não é um assunto. O Neymar, pô. Vai parar o Neymar, o Balbuena. O Alessandro fez isso em 2012 na Libertadores. Agora, sem muita dificuldade. Agora, eu acho que o Balbuena tem mostrado qualidade, não só pelo gol que ele fez, que foi um bonito gol de cabeça. Tenho gostado muito das atuações dele, seguro. Não é um jogador muito rápido, né? Mas o Felipe, por ser rápido, eu acho que dá uma boa dupla. O Vitão tweetou, Vessone, depois do jogo, que foram 4 gols de paraguaios: o Romero, o Balbuena e o lateral paraguaio, o Edilson. Que sacanagem, né, Vessone? Sacanagem. O Edilson foi muito bem mesmo, uma das melhores partidas com a camisa do Corinthians, driblando quem ele via pela frente. Marcar não tinha muito a quem marcar, mas ofensivamente muito bem mesmo. Cruzamento do gol do Balbuena foi dele na falta, cruzou bem. Assim, eu continuo com a minha opinião. O Edilson, ele não é titular do Corinthians, não é para ser titular, até porque o titular da posição talvez é o mais regular do Corinthians nos últimos 3 anos, desde 2014 o Fagner. E deveria ser titular da seleção brasileira. Um dos mais regulares, assim. Mas o Edilson, ele é um lateral que já aconteceu de vacilar e de comprometer, como no contra o Inter, por exemplo. Só que eu não acho que por ser reserva, ele não jogar toda hora, pelo contrário, jogar de vez em quando, eu não vejo ele como um mal, entendeu? Eu consigo enxergá-lo como alguém que pode cumprir ali a meta dele, se não inventar muito, se estiver bem fisicamente. Eu não consigo enxergá-lo ele de maneira ruim. E ele entrou um pouco para a história do estádio, né? Ele foi o primeiro jogador a marcar por 2 clubes diferentes na arena. Queira ou não queira, marcou um pouquinho a sua história aí lá no estádio. Botafogo, ele fez pelo Botafogo, quando ele se aproveitou inclusive desse chute forte que ele tem realmente, porque ele chuta e a bola desvia no meio do caminho, e o Corinthians empata aquele jogo quando estava para conseguir a primeira vitória na arena no seu segundo jogo, e agora fez no domingo. O Giovanni Augusto teve alguma chance aí, mas não conseguiu. Até os jogadores de fora que atuaram na arena poderiam ter feito a mesma coisa, como Chiesa do São Paulo, outros jogadores que vieram jogar por um outro clube também poderiam ter feito e não fizeram, mas eu repito, se ele ser titular, não dá, mas para entrar de vez em quando, não vejo problema. O Giovanni Augusto vai ser o segundo jogador, com certeza, a marcar por 2 clubes diferentes. Ele que fez pelo Figueirense, tá faltando pouco para ele marcar pelo Corinthians. O Henrique Barbosa quer muito a camiseta do Voz da Bancada. Cara, essa promoção vai ficar durante muito tempo aqui, essa parceria, melhor dizendo, com Voz da Bancada, e muita gente vai ter chance de ganhar essas camisetas muito legais do Voz da Bancada e do Podcast Timão. O Carlos Maia Júnior, será que é só culpa da PM mesmo? Sei não. O pessoal dando opinião sobre a confusão.
Casa da Fiel, a Casa da Fiel é o nome do ouvinte aqui no Twitter. Concordo, tem que encarar o problema, se for das organizadas tem que reprimir, se for da PM tem que cobrar. Falando aqui também o Chiarelli, ou o clube é conivente ou tem rabo preso, vergonhoso. Tem muita gente falando aqui a respeito da confusão de sábado. Pra sempre, Timão, parabéns pela coragem. Tá mandando pro Vessone aqui. Vessone, parabéns pela coragem de transmitir a verdade. Capangas do governador, ansioso para o próximo podcast, Timão. Também falando a respeito disso, violência da polícia, enfim. Muita gente comentando aqui, a gente já deu nossas opiniões a respeito da confusão de sábado. Ô, Teleco, chegou a hora mais legal do programa, que é a hora da gente falar da camiseta, de quem ganhou a camiseta do Voz da Bancada, do pessoal do vozdabancada.com.br, a primeira camiseta dessa parceria, e é uma ouvinte, Teleco, que foi escolhida pela comissão julgadora do podcast Mão, a Tatiane Anens, acho que é Anens o sobrenome dela, enfim, o arroba dela no Twitter é Tati_Anens. A Tatiana escreveu: Corinthians, uma loucura sem cura, um vício sem volta, amor sem explicação. Ela que é de Londrina, pra quem fala que só o pessoal de São Paulo que ganha nas promoções do podcast Mão, ela é de Londrina e, inclusive, fez aniversário nesse mês, hein? Dia 20 de março, muito legal. Parabéns, Tatiane Anens, ou Anens, enfim, se tiver errado você nos corrija, por favor, mas você ganhou a promoção do Voz da Bancada, ganhou a camiseta do 6x1, a camiseta do 6x1 em cima do São Paulo, vai uma camiseta feminina, baby look, pra você, parabéns, Tati. Não, Teleco, faça como a Tati, participe das promoções do podcast Mão. Pensei que era pra usar baby look. E, Marco, fora isso, ainda tem uns 20% na loja do Parque São Jorge, né? Do Corinthians. Você sempre pode continuar ganhando seus 20%, né? Gastou 100, tem R$20 de desconto. Gastou 500, tem R$100 de desconto. Exatamente. E a gente tá no podcast 65. A partir de agora, a partir do momento que você tá ouvindo o programa, coloca no Twitter #podcastmão65 que você concorre a mais um prêmio da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, #podcastmão65, você está concorrendo a um super prêmio da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. O vencedor sai no próximo programa. Tem prêmio todo programa, é uma coisa absurda esse podcast Mão, Rodrigo Vessone, Vitor Guedes e Teleco. Precisa ser investigado isso, Marco. O name rights não sai, mas prêmio no podcast tem pra caramba. A gente já falou da maioria dos assuntos, Vitão. O que você quer falar a partir de agora? Não, que se tiver um grampo aí, vão descobrir o Teleco e o Belo combinando pra quem vai dar o prêmio, hein? Que isso. mas vai achar várias ligações minhas para São Bernardo do Campo. Uma pessoa que mora lá em São Bernardo recebeu diversas ligações minhas neste final de semana e eu falei assim: oi, querido, tudo bem? Como é que vai ser o time do São Bernardo? Eu tava falando sobre o jogo de quarta-feira, Corinthians e São Bernardo. Tava ligando pro pessoal da comissão técnica do Bernov, então você já pensando besteira, pô. E quem ganha quarta-feira, Marco Belo? Corinthians 3-0. Pra você, Vitor Guedes. 1-0. Pro Corinthians, né? Corinthians. Só pra conferir, porque você tem má fama aqui. E você, Vessone? 2-0. Eu vou com 3-0. A gente palpita, mas a gente nunca confere. Alguém acertou o placar? Olha, Corinthians Elenense? Eu chequei os últimos 64 e acertei. Como eu trabalho também em jornal e fica imortalizado na coluna, eu não dei palpite no jogo aqui porque eu não participei da gravação, porque eu estava trabalhando no jornal no dia, mas está lá em Caneladas do Vitão, vocês podem conferir. Vitor Guedes cravou 2-0. Então acertou foi 4. Acertou o placar do primeiro tempo. E Rodrigo Vessone também não participou do próximo, do passado. Mas no próximo a gente vai cobrar esses palpites. Então eu votei 3-0, Vitor Guedes 1-0, Vessone 2-0 e você, Teleco? 3-0. 3-0 é o mesmo placar que eu. Vamos acertar juntos, Teleco. E é tudo combinado, né, Michael? depois a gente muda. Não dá pra mudar. Eu mudo a gravação pra acertar. Não dá, o ouvinte já ouviu. Eu já fiz isso nos últimos 64.
ouvinte já ouviu, não tem como. Ô Teleco, eu acho que por hoje é só, né? A gente volta depois da partida do Corinthians com São Bernardo no final dessa semana pra conferir os palpites, pra passar o vencedor desta promoção deste podcast e pra falar muito mais de Corinthians. Boa noite a todos, especialmente aos nossos ouvintes. Vai, Corinthians. Falou, Vitão. Falou, grande abraço, Corinthians. Rodrigo Vessone encerra esse programa com a maestria de sempre. Muito obrigado, Belo. Um grande abraço a todos. Até a próxima, que será depois do jogo contra o São Bernardo. Um grande abraço. Tchau, tchau.